Olá, eu sou o Davi. E eu sou a Ana. Nós somos alunos do programa de pós-graduação em Biotecnologia Vegetal e somos orientados pelas professoras Fernanda Reinert e Bianca Ortiz. Nós vamos apresentar a seguir o módulo cultivo orgânico do projeto Horta Vida. Olá pessoal, aqui para começar esse curso de cultivo orgânico, a nossa intenção aqui é passar alguns conceitos e algumas práticas do cultivo orgânico para que você possa implementar isso na sua casa, na sua residência. Nosso objetivo aqui é trazer algumas noções bem caseiras mesmo, coisa que você possa fazer na sua casa. Para apresentar aqui o curso, essa primeira parte, eu, Davi, vou fazer essa parte inicial e a engenheira agrônoma Ana Carolina irá ficar com a segunda parte do curso. Vamos começar com a definição do produto orgânico. Produto orgânico é aquele produzido sem agrotóxico sintético, sem fertilizante mineral solúvel e não transgênico. Esse produto ele é obtido de um sistema orgânico de produção agropecuária. Ou seja, esse produto ele é proveniente de um sistema que está totalmente direcionado à proteção do meio ambiente. E que não se utiliza de nenhum produto que seja agressivo a esse ambiente, seja ao ambiente diretamente ou aos indivíduos envolvidos nesse ambiente. Esse sistema de produção orgânico baseia-se em 4 fundamentos básicos, que podemos definir aqui: o respeito à natureza, a diversificação de culturas, o solo como organismo vivo e a independência dos sistemas de produção. Dentre esses fundamentos que nós listamos anteriormente, o solo, como um organismo vivo, ele apresenta todas as características que são necessárias para o desenvolvimento dessas nossas culturas que nós vamos implantar nesse sistema. Os benefícios que um solo bem cuidado pode trazer para a nossa cultura tem relação com a presença de organismos que habitam este solo. Nós podemos aqui dar alguns organismos como formigas, minhocas, alguns micro-organismos também que atuam na mineralização da matéria orgânica que é disponibilizada, é colocada nesse solo. E também eles ajudam nas macro e microestruturas do solo, trazendo a aeração e proporcionando uma estrutura para uma boa fixação dessas nossas culturas. No mercado atualmente, nós encontramos uma gama de produtos orgânicos comercializados. E como a gente consegue identificar esses produtos, chegando no mercado? Nós temos algumas certificações que esses produtores eles apresentam em seus produtos, como selo orgânico, demonstração dizendo o quanto aquele produto ele é orgânico, se ele vem de um sistema de produção orgânico. Também uma coisa muito importante é o valor desse produto. Atualmente a gente tem uma expectativa muito grande, uma procura muito grande por esses produtos, o que acaba elevando o valor de mercado desses produtos, agregando a esses produtos um grande valor econômico, o que faz com que eles fiquem com um valor bem mais elevado do que o produto que nós estamos acostumados a comprar. Bem, agora nós vamos falar um pouco do cultivo caseiro de hortaliças. Vamos passar algumas dicas
para que você possa produzir na sua casa esses produtos utilizando artifícios que você possa dispor na sua casa. Primeiramente, nós temos a escolha da espécie que você vai utilizar, a espécie e da cultivar. Isso tem relação direta com o local onde você mora e também o clima dessa região. Você não poderá usar espécies que são de climas mais temperados ou climas mais frios, se você mora num lugar que atinge temperaturas elevadas. Então isso tudo precisa ser levado em consideração. E também nós temos cultivares que são mais resistentes ao calor e outros que não são. Também o local de instalação onde você vai colocar a sua horta é um item importante a ser observado. Já que esse local tem que ser um local de fácil acesso para você fazer o estabelecimento das culturas, para fazer também a irrigação, né, dessas culturas, se vai ser manual, se vai ser automática, e também um lugar que seja livre da ação de animais domésticos que possam atacar, né, a sua horta ali, né? Cachorros, gatos, galinhas, se você tiver galinheiro na sua casa. Um fator importante a ser observado também é a disponibilidade de iluminação nesse local onde você vai fazer a implantação do seu cultivo. Esse local precisa ser um local bem iluminado, porém, se esse local for iluminado em períodos da tarde, é importante também verificar se essa cultura que você vai utilizar são culturas que não são sensíveis à intensidade muito alta de luz. E nesse caso, é necessário ver a possibilidade de utilização de telados para reduzir, né, essa intensidade luminosa. Nós temos no mercado alguns exemplos de materiais que são utilizados para a confecção desses telados e que são utilizados e são comercializados inclusive determinando a porcentagem de iluminação que ele consegue absorver. Também a utilização de substratos orgânicos, e esses substratos orgânicos você tem a possibilidade de produção na sua própria residência através da utilização de materiais que seriam descartados, como restos orgânicos de alimentos, de verduras e legumes que são normalmente descartados nos nossos lares e que a gente possa fazer uma compostagem, né, dessas substâncias anteriormente, essa matéria orgânica, e a possível utilização desses materiais como substrato orgânico. Também tem a possibilidade de fazer a compra desses substratos, utilizar também estercos bovinos, se você tem a possibilidade de conseguir isso próximo à sua residência, é uma possibilidade também a utilização desses substratos. E uma etapa muito importante para o desenvolvimento das culturas está no desenvolvimento das mudas que serão utilizadas. Muitas pessoas se utilizam da semeadura diretamente no canteiro. Porém, quando você tem o desenvolvimento de mudas em bandejas, em recipientes que são direcionados para isso, você consegue ter um maior aproveitamento dessas sementes. Você não precisa utilizar tantas sementes para poder conseguir uma boa germinação, e porque você proporciona um ambiente que é mais favorável à germinação dessas mudas e o possível transplante após o estabelecimento dessas mudas. Dentre a recomendação que nós passamos anteriormente para a utilização, para a produção dessas mudas, aqui nesse slide nós falamos um pouco da adubação das nossas mudas orgânicas.
Nós temos a utilização de biofertilizantes líquidos, que são à base de esterco bovino, como eu falei anteriormente. Se você tem disponibilidade próxima à sua residência, é um excelente material para ser utilizado na adubação. Ou você pode também utilizar humus de minhoca. Dentre os conceitos, né, que são levantados também pela agricultura orgânica, nós temos a reciclagem de nutrientes, que está muito direcionado ao que nós falamos anteriormente a respeito da compostagem. É algo que podemos fazer na nossa própria residência, utilizando materiais orgânicos que seriam descartados. A gente vê aqui por esse gráfico a composição de um solo, né, que ele tem 25% de sua composição composta por ar, né, o ar ambiente, né, que penetra nesses poros, 25% de água, né, considerando um solo úmido, material mineral, que são as composições de minerais que vieram da rocha, e nós temos essa porcentagem de 5% que é de matéria orgânica, onde nela nós encontramos o humus, os organismos que falamos anteriormente, que eles atuam em favor, né, da estabelecimento das nossas culturas. E nós temos também a presença de raízes, né, raízes dessas plantas que se adaptaram ali àquele local, e que muitas vezes também essas plantas, mesmo morrendo, depois essas raízes continuam ali e compõem a matéria orgânica desse solo. E algo importante também que é bom ser salientado, que é a utilização da cobertura morta para fazer o cobrimento desse solo. O cobrimento com essas culturas que foram utilizadas anteriormente, muitas vezes é a palhada que sobra. Aí muitas vezes a gente pode utilizar na nossa residência esses próprios resíduos de casca de banana, cascas de vegetais, e a gente utilizar para fazer a cobertura desse solo, porque a gente proporciona evita que haja erosão nesse solo por conta de chuvas ou de outros intempéries, e também a gente proporciona para esses organismos que vivem ali um microambiente que seja favorável de umidade e de temperatura a estabelecimento desses organismos que vão ajudar na mineralização da matéria orgânica. Um dos princípios do cultivo orgânico é a ampliação da biodiversidade do ambiente, que consiste simplesmente na utilização de diversas espécies em um único ambiente, buscando reproduzir situações que ocorrem em ambientes naturalmente equilibrados. Para a gente entender um pouquinho melhor o conceito de ambiente equilibrado, vamos olhar de um lado uma floresta madura e diversificada, onde todos os seres vivem em perfeito equilíbrio e não tem nenhuma entrada de energia externa, como por exemplo a aplicação de insumos, e no outro uma produção agrícola convencional com predomínio de monocultura, que é a exploração do solo com a utilização de uma cultura só, onde o ambiente é completamente modificado pelo homem e utiliza diversos insumos para possibilitar o alcance de uma produção satisfatória. Numa horta caseira, a biodiversidade pode ser utilizada, por exemplo, na forma de consórcio, intercalando-se a cultura de interesse com outra que vai trazer benefícios ao seu cultivo. Dessa forma, é possível também que haja otimização do espaço no canteiro. E você pode intercalar hortaliças que exigem mais espaço e têm um ciclo longo, com hortaliças que exigem menos espaço e têm ciclo curto. Alguns exemplos de espécies que podem se intercalar, por exemplo, são hortaliças com raízes superficiais com outras de raízes profundas, porque elas vão explorar diferentes partes do solo. Também espécies muito folhosas com espécies com poucas folhas. E também é interessante se colocar plantas aromáticas, porque elas exalam odores que podem afugentar alguns tipos de insetos.
Nesse conhecimento da biodiversidade, existem, por exemplo, plantas companheiras e plantas antagônicas. Plantas companheiras são aquelas que, quando se cultivadas juntas ou próximas, elas se ajudam e beneficiam umas às outras, possibilitando um maior aproveitamento da área de cultivo, ação inibidora sobre insetos maléficos e algumas delas podem, inclusive, melhorar a qualidade do solo, como no caso das leguminosas, que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio do ar e permitem que esse nutriente se torne disponível para a planta. Ao contrário das plantas companheiras, existem várias espécies e famílias de plantas que são antagônicas, ou seja, elas não se toleram. Elas apresentam problemas quando cultivadas próximas ou em sucessão. Na tabela tem alguns exemplos de plantas que não devem ser consorciadas com a cultura principal a ser plantada na sua horta. Por que essas plantas não se toleram? Algumas delas podem preferir o mesmo tipo de nutriente, então, quando em consórcio ou em cultivos posteriores, elas acabam extraindo do solo esse nutriente em maior quantidade, ou até mesmo algumas delas possuem ação alelopática, ou seja, elas têm a capacidade de liberar pelas folhas, talos e raízes substâncias químicas que atuam de forma desfavorável sobre outras plantas. Então, só recapitulando algumas coisas que são importantes na hora de planejar o seu consórcio. Na mesma área ou canteiro, deve-se escolher plantas de diferentes colorações e aromas, que vai fazer com que os insetos fiquem confusos e os ataques diminuam. Deve-se cultivar plantas de ciclos diferentes para que não ocorra competição por luz entre as mesmas. E na hora de escolher as plantas, prefira culturas que apresentem sistemas de raízes diferentes para melhorar a exploração do solo. Com relação ao controle biológico, para se fazer o planejamento da biodiversidade a ser utilizada, é importante se conhecer as espécies que hospedam amigos naturais. Já existem diversas pesquisas aqui no Brasil que indicam algumas espécies chaves nesse planejamento. Os amigos naturais são espécies de insetos, fungos, bactérias e alguns vírus que atacam insetos praga, que atacam essas culturas de interesse. Eu vou apresentar agora alguns exemplos de plantas e seus respectivos amigos naturais associados. Da esquerda para a direita, nós temos em cima a mostarda silvestre, que são plantas atrativas de diversas espécies de parasitoides, e abaixo o cravo de defunto, que serve tanto para diversificação do ambiente por ter aroma, quanto para atrair inimigos naturais. Na parte do meio nós temos o girassol, que são plantas atraídas também de diversas espécies de parasitoides, e o caruru, que é uma espécie espontânea, que está nessa figura acima, que é atrativa de joaninhas e percevejos predadores. Na direita nós temos acima o macaé e o coentro, que são plantas atrativas de joaninhas e percevejos. Inclusive já se tem bastante consórcio de couve com coentro para controle do pulgão. A couve é uma planta muito atacada pelo pulgão, e uma maneira de se diminuir ou até mesmo anular o ataque é plantando a couve em consórcio com coentro. Por que ocorre o controle do pulgão nesse consórcio de plantas? Porque o coentro é uma planta que hospeda joaninhas, e as joaninhas são um inimigo natural dos pulgões. O coentro oferece também local de abrigo para que elas realizem a postura dos seus ovos e desenvolvimento de larvas e pupas até chegar à fase adulta. Uma outra maneira de diversificação do ambiente é, por exemplo, a criação de corredores de biodiversidade, que nada mais é que o uso de faixas de vegetação espontânea entre os canteiros. Como assim faixas de vegetação espontânea? É só você deixar que plantas espontâneas cresçam, e elas vão servir também para abrigar amigos naturais, fornecem complemento alimentar de pólen e néctar, e uma barreira física para insetos e doenças que são disseminadas pelo vento e chuva. E dependendo das plantas espontâneas que tenham, pode também aumentar a fertilidade e manter a umidade em níveis adequados. Espero que vocês tenham gostado desse módulo que nós preparamos para vocês. E a seguir também tem outros vídeos aí que o pessoal vai preparar com outros temas. Fique à vontade para ir lá e assisti-los.